Você tem clara de ovo, açúcar refinado, morango e chantilly e estava procurando uma sobremesa para fazer com esses 4 ingredientes? Então você acaba de encontrar. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma deliciosa pavlova. Vem comigo! Para isso, pessoal, nós vamos começar separando as claras das gemas. Aqui eu tenho exatamente 5 ovos com 40 gramas aproximadamente cada um, tá? Se os seus ovos forem menores, pode utilizar 6. E eu vou separar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos quebrar aqui, eu vou colocar as gemas as claras, desculpas, aqui no recipiente transparente e as gemas na xícara. Aqui eu estou quebrando todos juntos, é claro, né? Os meus ovos são bem frescos. Se você não sabe se os seus ovos são frescos, aí você vai quebrando separadamente e depois colocando as claras no mesmo recipiente. E o último, mas não menos importante, prontinho. Agora, galera, eu vou colocar isso aqui na panela. Mas antes, você tem que prestar bem atenção aonde a sua clara parou, tá? Aonde está o nível de clara. Então aqui aproximadamente 1,5 cm, olha só. E por que é importante você saber o nível da sua clara? Porque a gente vai colocar exatamente 3 vezes essa quantidade, esse nível de açúcar. Então não importa o recipiente que você utilizar, desde que a proporção seja 1:3. 1 de clara para 3 de açúcar. Aqui eu estou utilizando o refinado. Se quiser utilizar o cristal também dá certo. O refinado ele só vai facilitar um pouco mais o processo, porque nós vamos levar essa mistura no fogo. Nicolas, está fazendo no olho do vidro que está acertando, né? Mas não tem problema se você errar um pouco, se você colocar um pouquinho a mais. Isso aqui é praticamente uma receita de suspiro, mas nós vamos transformar essa receita na pavlova. E agora a gente vai lá pro fogo, lá no fogão, em fogo médio para alto, tá? Mas pode deixar em médio. E nós vamos literalmente colocar a mão na massa, tá? Eu indico muito você colocar a mão nessa mistura, que é o que eu vou fazer agora. Coloca a mão na massa e mistura isso aqui. Não fica com nojo, não tem problema. A clara não machuca. É somente clara de ovo. Claro, é uma textura totalmente estranha, mas divirta-se. Na cozinha, na confeitaria, você também merece se divertir, tá? Não é nada impossível, não é nada muito difícil depois que você aprende, depois que você já sabe as receitas. Agora a gente vai lá para o fogo, com a mão suja mesmo. Eu indico muito você utilizar a sua própria mão dentro da panela, você não vai se queimar, fica tranquilo, fica tranquila. Não façam isso, crianças, tá? Chamem os pais. Mas é super simples, vocês vão conseguir sentir a temperatura da panela, da mistura, e eu vou falar exatamente a hora certa para você tirar do fogo. Mas fiquem tranquilos que vocês não vão se queimar. Se ficarem com muito medo, podem fazer esse processo com uma espátula. Mas é muito legal você utilizar pelo menos em um momento a mão para sentir os granulados do açúcar. Vamos lá comigo! Já estou aqui no fogão, coloquei em fogo médio, agora nós vamos colocar a panela em cima do fogo e com as mãos dentro dela eu vou mostrar para vocês o momento exato de quando você deve retirar. Aqui você vai fazer movimentos circulares com a ponta dos seus dedos, igual eu estou fazendo aqui, porque essa mistura vai começar a esquentar. Eu não recomendo você encostar a ponta dos seus dedos ou até a parte de trás no fundo da panela, senão aí sim você vai se queimar. Aqui a minha mão só está em contato com a mistura mesmo. E olha só como ela já está líquida, ó. Em menos de 1 minuto aproximadamente, ela já está super líquida, os gruminhos já estão derretendo. E quando que eu tenho que parar e tirar isso aqui do fogo? Quando a minha mão começar a esquentar demais e eu ver que eu não estou mais aguentando e eu não estou mais sentindo também os gruminhos. Que no meu caso é exatamente agora. Olha só, 1 minuto e 10 segundos aproximadamente. Eu já vou tirar. Tá? Você continua mexendo. Fiquem tranquilos que você não vai queimar a sua mão. Se você estiver com a mão muito quente, afasta, espera um pouco, tá? E depois com a ponta dos dedos vá misturando de novo. Assim a sua clara não vai cozinhar, tá? E agora a gente vai lá para a batedeira, correndo para o próximo processo. Estamos de volta aqui com a nossa mistura.
Vou tirar o bol da minha batedeira e vou colocar ela imediatamente aqui dentro. O que eu faço com as gemas? Jogo fora? Jamais! Você pode fazer um creme de confeiteiro com leite, com essência de baunilha e maisena. Aquelas 5 gemas, tá, que sobrarem. Você pode fazer também um omelete um pouco mais turbinado de gema, acrescentando outros ovos inteiros, tá? Não joguem as gemas fora. Você pode inventar várias receitas com elas. E agora vamos colocar na nossa KitchenAid, que pela primeira vez aparece aqui nos vídeos. Ela é novíssima, chegou semana passada aqui na nossa loja, aqui na nossa empresa. Eu vou ligar ela em potência máxima, tá? Mas ela não faz muito barulho, vou mostrar pra vocês. E fechou 5 minutos aqui. E por que eu estava fazendo tanto merchan para KitchenAid? Afinal, eles ainda não patrocinam a gente, se Deus quiser um dia. Porque eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo têm o sonho de ter uma batedeira igualzinha a essa. E realmente ela é incrível. Eu assistia os programas de televisão americanos há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 10, 11 anos. E eu também via ela e era o meu sonho ter, tá? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar. Temos algumas unidades aqui na nossa confeitaria, realmente vale a pena. A gente tem outras de outras marcas, mas nenhuma é tão boa como a KitchenAid. E você precisa vender muito doce para conquistar uma dessas. Inclusive, nós temos um curso de confeitaria básica lá no nosso Instagram, se você quiser procurar, onde a gente ensina como começar, por onde começar, como fazer. Tem até precificação, aula de cardápios. Se você tiver interesse e gosta dessa área de renda extra na confeitaria e talvez se tornar uma principal, assim como se tornou para mim, corra lá no nosso Instagram e pode ter certeza que você vai ter uma dessas um dia, porque vale muito a pena. Essa aqui a gente escolheu numa cor totalmente diferente, é uma cor que puxa para um alho poró assim, né, bem diferente. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou a consistência dessa nossa receita de suspiro, né, que vai se transformar numa pavlova. Olha só que lindo que tá o meu bol, ele tá morno. Ele não está quente, mas ele também ainda não está frio. Se você quiser bater isso por mais tempo, não tem problema. Você não pode bater por menos tempo do que isso, tá? Menos tempo do que eu mostrei aqui. Então, se a sua batedeira for um pouquinho mais fraca, ou se ela for um pouco mais forte, sempre deixa pelo menos 5 minutos. Olha só como fica a consistência. Essa receita que eu aprendi com uma avó incrível, a dona Clotilde, ela que me ensinou a fazer essa receita de suspiro. Se você quiser com uma colher mesmo colocar numa forma e depois no forno, você vai ter mini suspiros no formato que você quiser. Eu vou mostrar de outra forma como você transforma isso aqui numa pavlova. Mas esse é o ponto, pessoal. Está firme, a pontinha aqui está mole, mas ela não cai, como vocês podem perceber, tá? Ele está certinho, olha só que legal. Agora eu vou colocar essa mistura num saco de confeiteiro com bico de confeiteiro para as nossas pavlovas ficarem bem bonitas. E eu já volto com vocês para a montagem delas. Prontinho, estamos com a nossa mistura num saco de confeiteiro, com bico de confeiteiro 1M. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer a montagem. Eu peguei uma forma aqui minha de brownie, você pode pegar qualquer outra forma, desde que ela seja de alumínio. Coloquei um fundo aqui de papel manteiga, dá para ser até guardanapo ou qualquer outro papel que você tiver em casa, tá? Até folha de caderno dá certo. O importante é só a nossa mistura, a nossa receita de suspiro não ficar em contato direto com a forma, porque dessa maneira com o papel você vai conseguir retirar muito mais fácil. Vamos lá? Aqui, pessoal, vou começar apertando, fazendo uma bolinha, um centro, né? E aí eu vou subindo, ó. Voltei um pouco, vou subindo e finalizo. Ou seja, eu fiz 3 voltas e como vocês podem perceber, a gente tem que fazer uma basezinha, né? Uma bolinha aqui, ó. Parei, posso parar, depois eu venho. Minha mistura tem estrutura, como vocês podem perceber, ó. Se eu subir, eu posso subir isso aqui bastante, tá? Aqui eu estou ensinando para vocês mini pavlovas, médias pavlovas, na verdade. As mini são ainda menores, mas é só para você ter um norte. Se quiser fazer maior que isso, tá super certo, tá? A única diferença é que vai ficar mais tempo no forno. Mas eu recomendo bastante você fazer nessa proporção, que dá uns 5 centímetros de diâmetro, fica bem legal para você servir quando recebe uma visita em casa. Vamos continuar? Estou finalizando as últimas 2
é muito importante esse furinho no meio, né, esse buraco que a gente deixa, pois é onde nós vamos rechear a pavlova. E agora vem a parte mais importante dessa receita, que é o tempo de forno e temperatura. Assim, pessoal, quanto mais tempo você deixar em temperatura baixa, eu digo de 110 a 115 graus, melhor vão ficar as suas pavlovas. Ela vai crescer um pouquinho e vai criar tipo uns cristais de açúcar ao redor. Isso quer dizer que a sua pavlova assou exatamente no ponto. Se você tiver um pouquinho de pressa, você pode colocar a 140 graus, 135 graus, mas fica de olho, tá? Aqui no nosso forno, que ele é um forno turbo um pouco mais potente, eu coloquei durante 30 minutos a 130 graus. Mas eu sempre recomendo, provavelmente você tem em casa aquele forno convencional, que esquenta em cima e embaixo, tá? Você pode colocar em cima e embaixo, mas coloca 110, 115 graus e deixa as suas mini pavlovas lá assando por aproximadamente 55 minutos até 1 hora. Agora vamos lá para o forno, cada um vai ter um tipo, então eu vou para o meu a 130 graus por 30 minutos. Estamos de volta com as nossas pavlovas. Olha que perfeição, que lindeza! Como vocês podem perceber, formou tipo uns cristais, um caramelo lateral, né? Ele abriu assim, então assou perfeitamente e você vai poder rechear isso aqui e transformar numa receita excelente, tá? Numa sobremesa maravilhosa. Eu vou ensinar a clássica com chantilly morango. Eu vou utilizar aqui nata, tá? Você pode utilizar creme de leite fresco, chegar no ponto de chantilly ou até mesmo aqueles chantillies prontos que você encontra no supermercado. Eu sempre recomendo. Sempre tente utilizar ingredientes que estão refrigerados, que estão lá na parte perto dos iogurtes, né? E que se transformem num chantilly ou algo parecido, que é o caso da nata. Agora eu vou mostrar para vocês, na batedeira mesmo, nem precisa lavar, tá? Vamos para o nosso terceiro ingrediente. Eu falei que a gente ia montar uma sobremesa aqui espetacular, né? A pavlova com apenas 4 ingredientes. Esse aqui é o terceiro. Já foi a clara e já foi o açúcar. Agora vamos para a nata. E eu vou colocar um pote inteiro que possui 300 gramas aqui no bol da nossa batedeira e vou acrescentar 150 gramas de açúcar cristal. Não vai ficar enjoativo, tá bom? Se utilizar creme de leite fresco, assim que estiver chegando no ponto de chantilly, você acrescenta o açúcar. Vou colocar aqui já e agora vamos bater. E eu vou mostrar bem de pertinho como que fica o ponto, mas é bem rápido. Menos de 1 minuto a gente já vai chegar no ponto perfeito desse chantilly. Vamos lá? Velocidade baixa, média para baixa, tá? Agora eu vou aumentar a minha velocidade no máximo. Ela já começou a dar uma espumadinha, tá? Vamos colocar na velocidade 10. 45 segundos se passaram, ela já ganhou uma estrutura. Se eu bater ela um pouco mais, ela vai ficar um pouquinho mais firme, mas assim já está excelente. Se você bater a nata demais, ela vai separar o leite, né, da gordura e aí você vai ter manteiga e não vai ficar nada legal. Então eu sempre recomendo você ir batendo, pausando até chegar nessa textura aqui, ó. É um chantilly delicioso, vou até provar aqui. Nada enjoativo, está na medida. E agora eu vou colocar num saco de confeiteiro bem pequenininho e vamos rechear as nossas meninas. Prontinho, coloquei a nossa mistura, o nosso chantilly nesse pequenininho saco. Ele nem é de confeiteiro na verdade, é um saquinho que eu comprei essa semana e ele é triangular, então é excelente para decorações assim. E já estou com o nosso quarto ingrediente, o morango. Também deixei separado aqui uma caldinha de morango, que inclusive tem 2 dos 4 ingredientes, é somente açúcar e morango. Coloquei na panela e transformei numa caldinha, né? Na verdade numa geleia de morangos que eu vou utilizar aqui para vocês. Então a gente pode começar colocando o nosso chantilly aqui na base, né? Aqui dentro, na verdade, é bem pouquinho. A pavlova ela é chique, né? Então você vai rechear ela, mas não vai utilizar muito recheio. Vou colocar a nossa caldinha de morango e vou finalizar com mais chantilly por cima. Agora sim eu faço uma voltinha aqui em cima. Ó. Agora vamos para a parte da decoração, que você pode utilizar a sua criatividade.
Peguei um morango fresco aqui, cortei ele ao meio e vou colocar em cima. O legal da pavlova, gente, é que você pode fazer todo esse processo de forno antes das suas visitas chegarem. Quando todo mundo jantar ou almoçar e você for servir a sobremesa, que é a pavlova, você pode fazer esse processo na hora. Prepara a sua sobremesa na hora, serve ela fresquinha, afinal você vai colocar os morangos, vai realmente valorizar muito a sua sobremesa. As pessoas vão ficar impressionadas com algo tão bem preparado, mas como vocês perceberam, tão simples de fazer, com poucos ingredientes e vamos combinar, super barata, né? Vamos colocar um pouquinho de calda aqui e finalizaremos a nossa pavlova. Se vocês quiserem colocar, peneirar um açúcar de confeiteiro aqui, que é algo que eu geralmente faço, dá um último toque final. Mas está pronta a nossa pavlova recheada com chantilly, calda de morango e finalizada com morangos frescos. Olha só que linda para vocês que estão aqui mais de pertinho. Ela fica super atrativa, dá vontade de meter a boca aqui e devorar uma rapidão. É uma sobremesa que não estufa, não vai encher demais e como eu falei antes, como a gente tem muito açúcar aqui, com uma bola de sorvete de creme, é um beijo e um abraço. E chegamos ao final de mais um vídeo. Eu nem preciso falar muitas palavras para descrever como isso aqui está lindo, está cheiroso. Vamos provar, chega de drama. Vou comer uma pequenininha aqui e aí vocês vão perceber como isso aqui está crocante, tá? É claro, na sua casa você vai servir num prato bonitinho. Aqui eu vou mostrar para vocês na mão mesmo. Vamos lá. Galera, está incrível demais. A minha caldinha de morango aqui dentro já deu uma espalhada. Se você fizer isso um dia antes, o seu suspiro internamente vai ficar um pouco mais macio e menos crocante. Como o nosso acabou de sair do forno, ele ainda não secou totalmente, então ele está macio por dentro e crocante por fora. Mas é realmente impressionante como essa mistura de calda com morango e o nosso chantilly caseiro aqui, tudo combina, tudo se harmoniza e nada fica enjoativo. Eu vou dar mais uma mordida aqui, mas antes eu me despeço de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Realmente utilizamos apenas 4 ingredientes para tudo isso. Perceberam como é simples e fácil e rápido, tá? Em menos de 1 hora e 10 minutos a gente fez tudo isso aqui. Até o próximo vídeo, um grande abraço.